até 3 opções para fechar com o Ceará para o decorrer da Série B de 2026, até porque tem alguns atletas que estão livres no mercado, que eu vou trazer aqui nesse vídeo, que podem ser boas alternativas e chegarem até o meio do mês de setembro, né, quando a janela de transferências fecha, e algumas opções de velocidade. Por exemplo, aqui o Lucas Braga, jogador então de 29 anos, que está livre no mercado, né, vamos colocar assim, depois de não ter jogado mais pelo Vitória e chegado a um acordo de rescisão. Vale lembrar que ele tinha jogado por último no Vitória do ano passado, até a reta final, né, no início de dezembro, pela equipe do Vitória, e não renovou o seu contrato. Então, são aí então 35 jogos, 2 gols. Vale lembrar que o jogador que já teve passagens no Santos, né, quando surge ali em 2020, 2021, com muito destaque, foram um pouco mais de 200 jogos com a camisa do Santos, passou ainda no futebol do Japão, 36 jogos, 8 gols, e voltou para o Vitória com alguns altos e baixos, né? Não foi muito bem, só tem, né, 29 anos de idade, vai completar 30 agora em novembro, e não jogou na atual temporada, vinha treinando separado no Vitória e resolvendo a questão física também. Pelo que eu vi aqui, esse vínculo dele com o Vitória foi rescindido e até o final do ano que vem, possivelmente chegando a um acordo com a equipe, e eu acho que para o Ceará numa Série B pode ser uma boa. Apesar de ele ter jogado os últimos anos de Série A, eu não vejo ele com esse mercado todo, né, para ele jogar, por exemplo, aqui no Brasil, na Série A. Eu acho que uma Série B poderia fazer bem, né, para o jogador, que tem muita velocidade, pode jogar de ponta direita, ponta esquerda. Vai lembrar que o Vitória havia pago quase 5 milhões por ele, né, junto ao Santos há um ano e meio, e agora termina o seu contrato de graça. No Japão também, ó, dá pra ver aqui, 35 jogos, 7 gols, mas vai lembrar, foi na segunda divisão do Japão, e aí depois, né, no Brasileirão, com alguns altos e baixos pelo Vitória e pelo Santos, né, em 2023 nenhum gol, e 2025 um gol marcado. De qualquer maneira, eu acho que é uma posição carente aí no elenco do Ceará, uma opção de velocidade também, ponta direita, ponta esquerda, que já está recuperado, né, fisicamente e tudo mais, poderia ser uma boa opção. Eu vou deixar para vocês, né, opinarem aqui sobre o Lucas Braga, um dos nomes que a gente vai trazer aqui nesse vídeo, alguns melhores, outros piores, outros que estão livres, outros que poderiam chegar no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team. Contei com a sua ajuda para chegarmos em 28 mil inscritos aqui no YouTube. A gente traz diversas notícias e atualizações para vocês do mercado de transferências, inclusive do Ceará, né? Sem deixar nada passar aqui para vocês. Então conto com seu like, com a sua inscrição, certamente nos ajuda bastante com esse nosso próximo objetivo aqui embaixo. Então eu falei aqui sobre essa opção, quero deixar aqui outra alternativa de volante, tá? Que eu acho que poderia ser excelente, que é o Flávio, jogador que já passou pelo Bahia e está aí livre no mercado desde quando terminou seu contrato com o Al Tawon lá da Arábia Saudita. Ele está por lá 4 temporadas, terminou o contrato agora em agosto e está livre, né, no mercado de transferências. Eu acho que seria uma excelente opção, tá aqui o mapa dele, muito mais como um volante pelo lado direito e às vezes também como um lateral direito mesmo. Já teve especulações para voltar para o Brasil em 2022, 2023 para o Cruzeiro, não avançou e até, né, outros clubes da Série A já procuraram ele recentemente. Eu acho que diferentemente, né, do Lucas Braga, ele ainda tem mercado numa primeira divisão, mas vou deixar aí como será uma alternativa, né, mais cara no mercado de transferências. Lá no Al Tawon, por último, 28 jogos, 2 assistências, jogando na primeira divisão da Arábia Saudita, que tem, né, bons elencos, foi o tempo que a Arábia era uma liga ruim. Ano passado também ele tinha somado 20 jogos, 3 gols e 3 passes. A melhor temporada dele foi 2023-24, com 35 partidas. Passou no Vitória, né, e jogou um pouco mais ali de 70 jogos. Passou também no rival, no Bahia, onde foi bem, principalmente em 2019, até ser negociado por quase 7 milhões de reais. Lá no Trabzonspor da Turquia, foi bem, passou também por outro clube na Turquia, 2 anos jogando bem, o Steaua, e ainda esses últimos 4 anos, né, de 4 temporadas, jogando muito bem mesmo lá no futebol da Arábia. Eu acho uma excelente opção, só 30 anos, acho que o Ceará poderia ter uma boa alternativa, né, para esse ano, ou até para o ano que vem, né, vamos colocar aí como alternativa, mas se conseguir uma reação, sobe para a Série A, pô, mas seria um sonho, né, já teve especulação de um jogador para essa posição, que foi o Charles, que estava no Corinthians, aquele mesmo aí Ceará, mas muito mais caro também, né, do que o Flávio, que tinha contrato aí o Charles com o Corinthians e tudo mais. Então era um nome bem mais difícil da gente imaginar. Enfim, Flávio Medeiros, 30 anos de idade, livre no mercado, meia que eu acho que poderia ser, ó, uma excelente opção. Bora aqui para mais um defensor, que é o Ricardo Graça, tá? Jogador então que até alguns portais aqui colocou como o site o gol aposentado, mas não, ele segue no mercado. O seu staff até tentou colocar ele no futebol brasileiro na primeira prateleira, por exemplo, ele foi oferecido de volta para o Vasco e para o São Paulo,
que ambos os clubes não demonstraram interesse. Por quê? Nessa última temporada ele jogou, mas na segunda divisão do Japão. Não porque, nossa, ele é ruim, não tem nível técnico, é porque ele foi comprado pelo time lá em 2022, jogou, né, 2022, caiu. Foi jogar 23 a segunda divisão. Subiu, caiu, subiu, caiu. Então ele ficou por lá durante 4 anos, jogando primeira e segunda divisão do Japão. Zagueiro canhoto, fez um papel aqui até mais avançado, né, na liga por lá. 2 gols e 2 assistências. Aqui no Brasil também ele já teve experiência em Série A pelo Vasco, né, jogou ali um pouco mais de 60 jogos na primeira divisão e até a Série B. Antes dele ser vendido, ele tinha jogado como titular, 19 jogos, todos como titular, 1 gol e 2 assistências, e foi vendido para o futebol do Japão no meio de 2021. Bom, esperei aqui a Makita terminar o trabalho. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui o Ricardo Graça, então, que eu ainda vejo ele com o mercado com a Série A. Acho que poderia ser uma boa aí para o Remo, ou para a Chapecoense, para o Vitória, por exemplo. Até para o Vasco eu acho que poderia ser uma boa volta, mas não houve interesse, pelo menos de parte do staff. E tem que ver, né? Às vezes também está oferecendo um salário, pedindo um valor muito alto. De qualquer maneira, eu acho que uma boa opção para uma Série B, até para o atleta, né? Que não joga desde dezembro do ano passado, quando terminou o contrato dele lá no futebol do Japão. O último aqui também, de ponta, né, indo para o Ian Sassi, jogador então de 29 anos de idade, que tem, né, ficado livre no mercado. É aquele mesmo que jogou a Copa do Mundo pela equipe do Esperance de Tunis, vocês vão lembrar? Jogou até contra o Flamengo, contra o Chelsea, tá aqui, ó, lá na Copa do Mundo de Clubes. 3 partidas, não marcou nenhum gol na Copa do Mundo de Clubes, mas foi muito bem na temporada passada. 15 gols em 41 jogos, ajudou o time dele a ganhar, né, a Champions Asiática, e aí ele foi pro Mundial por conta disso. E aí lá no Esperance de Tunis, na última temporada, 24 jogos, jogou menos, mas marcou ainda 6 gols e 3 assistências, foi uma média boa, né? 5 gols na Liga também. Na Champions dele lá ele não marcou nenhum gol, só deu uma assistência na atual edição, diferentemente de outros períodos, né? Que ele tinha sido mais importante, por exemplo, na temporada 23-24 do título, ele marcou 3 gols e uma assistência em 12 jogos disputados. Jogador que aqui no Brasil passou pelo Curitiba, surgiu na base com grande potencial. No Vasco, não foi muito bem, né? 2020, 21, 22 no América, no Curitiba. Ele passou no futebol da Austrália, foi bem, até se firmar na Tunísia. E eu ainda vejo ele com mercado, viu? Eu acho que para uma Série B poderia ser complicado para o momento do Ceará. Mas de qualquer maneira eu vou trazer aqui como uma das opções, né? Algumas opções mais viáveis, outras nem tanto, para a gente ir diversificando, né? Aqui no vídeo, até para não trazer só opções muito fáceis ou de jogadores mais desconhecidos e nem opções só tão caras, né, que só seriam viáveis caso o time estivesse na Série A. Não é à toa que é um vídeo aqui de sugestão e algumas outras alternativas. E o último é o André, é um ponto aqui então que é brasileiro / japonês, que tem aí 29 anos e foi muito bem no futebol da Bulgária, tá? Nesses últimos um ano, ele jogou por lá 33 jogos, 7 assistências e 3 gols e tá livre no mercado. Tá aqui ó, o mapa de movimentação dele, muito mais como um ponta esquerda, na liga 4 assistências e 2 gols e está livre. A questão é, ele nunca jogou no Brasil, então é uma opção aí mais diferente, né? Ponta destro, nunca jogou no Brasil, apesar de ter nacionalidade japonesa também. Ele só jogou na MLS, ficou por lá durante muito tempo, foi pro futebol do Azerbaijão, 35 jogos, 6 participações em gols, e aí foi pro futebol da Sérvia, da Bulgária, livre no mercado agora, o André aqui, e aí eu acho que poderia ser uma alternativa. É claro, teria a questão de se adaptar aqui ao Brasil, uma Série B é muito mais difícil do que uma MLS, do que uma liga lá da Sérvia, mas tivemos nomes recentes, né, que foram bem no futebol lá da Sérvia, da Bulgária, por exemplo, que é onde ele joga, e voltaram para o Brasil e foram bem. Então, um desses inclusive, foi com o Maurício Garcês, que até foi especulado no Ceará no início do ano. Ele jogou, né, aqui ó, Parva Liga, né, 2022-23, jogou por lá também. E aí, para você ter uma noção, por lá no CSKA Sofia, um time maior, 12 gols em 38 jogos, e aí voltou para o Brasil, não foi bem no Curitiba, foi bem no Avaí e principalmente no Paysandu do ano passado, e hoje está jogando a Série A pela Chapecoense. Mas é claro, né, ele já passou aqui no Brasil, tem mais identificação, diferentemente do André, que eu vou deixar aqui como uma das alternativas livres no mercado. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, vai estar aparecendo também outras sugestões de vídeos, inclusive do Ceará, que já trouxemos recentemente, e até a próxima. Valeu!